Hebreus capítulo de número 11, mais conhecido como o capítulo da fé ou dos heróis da fé, né? Eu não sei quanto a você, mas todas as vezes que eu leio esse capítulo eu me sinto constrangido. Porque a fé do jeito que o povo entende no século 21, muito diferente da fé descrita na carta que foi escrita aos Hebreus, né? Por exemplo, Abraão não se preocupou nem um pouco em sacrificar o filho Isaque. Pegou o filho e levou para o sacrifício. Tem gente que, para colocar a vida nas mãos de Deus, que diz que já é de Deus, ainda é um sacrifício. Não consegue deixar plenamente a vida nas mãos de Deus. Por isso que eu digo que é constrangedor, né? Eu começo a ler, capítulo 11, o versículo de número 1, que é o mais falado, né? Mas a gente quase não lê o contexto. Diz assim, que a fé, ela mostra a realidade daquilo que se espera, e ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. E aí ele dá o exemplo do que é isso. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Verso 3: e pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, assim como se vê, assim o que se vê originou-se daquilo que não se via. Verso 4: pela fé Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou as suas ofertas. Embora há muito tempo esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. E ele vai dando relatos, eu vou pegar só alguns aqui. Verso 11: pela fé até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho, e ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E se você continuar lendo o capítulo 11, no verso de número 38, vai dizer que este mundo, o verso 38, este mundo não era digno deles. Essa gente vagou por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé, no entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, porque Deus tinha algo melhor preparado para eles. Essa coisa de que Deus vai dar tudo o que se pede é um tanto estranha, mas não é esse o assunto, tá? Desde que o mundo é mundo, capítulo 11, permaneça nele aí. Desde que o mundo é mundo, existe no meio do povo de Deus, pensando aqui no capítulo 11, desde que o mundo é mundo, existe no meio do povo de Deus, das pessoas que acreditam em Deus, aqueles que se furtam, ou aqueles que sonegam de oferecer para Deus algo com excelência. Desde que o mundo é mundo, existem pessoas que acreditam em Deus, que deixam de oferecer com excelência a sua vida e suas ofertas para Deus, como Caim, Ananias e Safira. Desde que o mundo é mundo, tem gente assim. Gente que fala de Deus, que diz que é de Deus. Desde que o mundo é mundo, tem gente que não vigia, né? Porque a vida cristã, ela parece simples. E tem gente que até faz com que a vida cristã seja muito simples. Simples talvez no estado de conquista, tá? Mas para se viver a vida cristã, precisa muita vontade, muita força, muito empenho. Então, desde que o mundo é mundo, há gente que não vigia diante da tentação, como por exemplo Davi não vigiou, nem um pouco, né?
Ele era rei, tinha lá suas liberdades, potencial e capacidade, podia fazer o que... Mas nem sempre, porque eu posso fazer alguma coisa, eu devo, porque a questão é sempre essa. Às vezes você pode fazer, mas a pergunta que se tem que ser feita é se eu devo fazer ou não. Desde que o mundo é mundo, pastora Neuza, e agora aqui cabe a nós, né, como sacerdotes, eu, a senhora, o pastor Carlos, acho que a pastora Rita não está aí, né? Não, né? Pastora Rita, desde que o mundo é mundo, tem sacerdote negligente, né? Como Eli, que não, displicente com a relação à sua vida, seus hábitos, à sua casa. Desde que o mundo é mundo, tem sacerdote que usava as pessoas como um meio de se promover, de crescer, né? Aqueles que estavam vendendo as ofertas do templo, por exemplo, que Jesus chegou revoltado, derrubando tudo. Desde que o mundo é mundo, existem líderes, pessoas discutindo questões doutrinárias, se esse aspecto é certo, se aquele não, como Pedro e Paulo discutiram muito a respeito de assuntos assim. Até um tempo atrás uma pessoa me perguntou a respeito de debates, o que eu achava, se eu entraria num debate. Eu tenho um pastor bastante amigo, lá de Cosmópolis, e ele queria me levar para um debate, e aí ele ficou me perguntando se eu era arminiano, se eu era calvinista, e eu falei, nenhum dos dois. Mas como não? Você tem que ter uma vertente teológica. Eu falei assim, eu não tenho. É que você que não entende da questão teológica, existem dois estilos de pensamento, tá? Os calvinistas acreditam, de certo modo, mal compreendido, igual eu falei para vocês aqui a respeito da evolução, de que não são todos os calvinistas que pensam assim, mas a linhagem teológica dos calvinistas diz que se uma pessoa, ela nasce predisposta por Deus a ser salva, ela pode fazer o que ela quiser, que ela vai ser salva de qualquer jeito. E os arminianos são contra isso, tá? Então existe uma briga teológica, porque isso aí, essa é só a ponta do iceberg, isso leva para um monte de ideias. Então, desde que o mundo é mundo, pessoas discutem sobre doutrina, o que se pode comer, o que não pode comer, o que pode vestir, o que não pode vestir, o que se pode ir para cima, vir para baixo. É uma loucura, tá? Desde que o mundo é mundo, líderes, existem pessoas que não conseguem trabalhar juntas. É mole esse negócio? Cada um segue um caminho, né? Como Paulo encontrou João Marcos, e eles foram para uma viagem missionária, e o João Marcos teve um pouco de dificuldade para acompanhar o apóstolo Paulo. Eu estava lembrando aqui que a Luciana falou do meu cunhado. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para acompanhar o outro. E o Paulo falou assim, o João Marcos não dá para andar comigo, não dá para andar com esse cara, que ele é muito devagar, sei lá, ele tinha alguma questão com o João Marcos. E o irmão Timóteo, que era um irmão do coração, que era o discipulador, falou, deixa esse menino comigo que eu vou cuidar dele, né? Na cabeça do apóstolo Paulo, João Marcos não servia. Barnabé, eu disse Timóteo? Foi Barnabé, desculpa, eu falei Timóteo, né? Então, correção aí, tá? É Barnabé que cuida dele. E no final da vida, quando estava ali para ser morto, decapitado, João Marcos, que agora já era um homem mais maduro, Paulo pede para chamá-lo em Roma, porque ele agora era um cara diferente, mas teve que ter alguém ali junto para cuidar e tudo mais, né? Desde que o mundo é mundo, o povo de Deus se desuniu. Lembra quando saíram do Egito? Tinha gente querendo atravessar o mar, gente querendo voltar para trás, lembra disso? É muito interessante esse tipo de coisa. Desde que o mundo é mundo, aí atravessou o mar, quando foram lá os espias avaliar a terra,
Disseram assim, a terra é boa, mas tem um monte de gigante que a gente tem que matar, mas uma parte queria voltar para trás e outra queria seguir em frente, né? Na igreja primitiva não era diferente. Eu acho fantástica a carta que foi escrita aos Coríntios, porque a igreja de Coríntios, meu irmão, se você lê ela com bastante paciência e vontade, você vai perceber que era uma igreja problemática. Tinha irmão lá que tinha litígio um com o outro, tinha levado o irmão na justiça para fazer o irmão pagar, né? E diz que era a igreja que tinha todos os dons manifestos. Tinha pecado a rodo. Mas diz que ali o Espírito Santo operava de um jeito, eu não sei te explicar, tá? Por que o Espírito Santo trabalhava, mas desde que o mundo é mundo, desunião. Desde que o mundo é mundo, pessoas andaram com Jesus só de forma conveniente, enquanto Jesus multiplicava pão, dava, né, curava e tal. Tem até uma questão bastante interessante a respeito de Jesus, porque houve um momento do ministério dele, que ele começou a perceber que as pessoas estavam só atrás dos milagres que ele fazia, ele começou a pregar de longe do barco, e vou te explicar por quê. Porque alguém, depois que aquela mulher tocou na roupa dele, alguém começou a achar que a roupa dele fazia milagre. Aí você vai encontrar muitos episódios dos evangelhos em que Jesus, ele entrava numa cidade e todo mundo apertava ele, sabe por quê? Porque todo mundo queria colocar a mão nele. Igual quando você era daquela outra religião que você ia lá pôr a mão no santo lá, lembra? Você passava a mão para receber a bênção? Era ou não era? Você ia sim, eu sei que você ia. Você ia lá, passava a mão, dava uma alisada, dizia, você é tão lindo, tão bonita. Fazia ou não fazia? Fazia sim, né? Lembra? E aí Jesus começou a pregar de longe. Ele falou, arruma o barco para mim ali, longe da areia, na água mesmo, porque eu não quero ninguém. Porque ele começou o interesse dele era pregar o evangelho, né? O evangelho do reino. E as pessoas só queriam que ele curasse. E mais nada. Depois de curado, voltava para casa e quero que se lasque o resto. Começou a ficar assim. E aí, para deixar mais dura a situação, ele começou a pregar através de parábolas, de histórias. Aí a pessoa tinha que raciocinar para entender o que ele estava pregando. Então, desde que o mundo é mundo, tem gente que segue Deus, a Cristo, por conveniência. Se eu estou recebendo a bênção, eu estou. Se a bênção não chega, eu também já paro, ou procuro outro canto, ou outro lugar, ou alguém que me satisfaça, né, nesse sentido. Então, desde que o mundo é mundo, pessoas tendem a desonrar a sua liderança, por exemplo, como a Miriam, que o irmão dela, Moisés, era líder. E ela colocou na cabeça que porque ela também, Moisés era irmão e tal, falou, se Deus opera através dele, tem que operar através de mim também. Que negócio é esse, né? Opera através do seu Mariano e não opera através de mim, né? E ela começou a murmurar e tudo mais, né? Desde que o mundo é mundo, pessoas traem. Eu estou com essa mensagem aqui de Judas há pelo menos, irmão, assim, há pelo menos 4 anos, acho que foi até, porque eu comecei a ministrá-la numa reunião que nós fazíamos na segunda-feira. Alguém vai se lembrar que nós estávamos fazendo o reino servindo ao rei, lembra? Aquele propósito que nós fizemos de oração e jejum. E eu dei uma palhinha, teve um irmão que ele me jogou para o demônio. O pastor está pregando heresia, porque Judas foi para o inferno. Eu falei, então você é calvinista. Aí eu larguei ele não era calvinista, ele é arminiano. E aí o arminiano acredita assim, que independente da vida que você tenha, né, se você não é um calvinista que nasceu para ir para o céu, mas você é um arminiano, pela graça sois salvos. Aí você entrega a vida para Jesus Cristo e você pode ser o mais podre de todos, que você vai ser salvo, né? Isso através de arrependimento. E aí ele me questionou, ele falou assim, mas Judas não se arrependeu. Eu falei, quem é você para dizer que Judas não se arrependeu? Você estava lá? Você conversou com ele? Eu sei que Judas estava nos planos de Deus. Agora não é possível que Judas nasceu para ir para o inferno. Aí Deus é injusto. Porque eu não posso só pensar de um lado da história.
Aí eu compliquei a situação dele. Eu falei, tá, beleza, então esse cara nasceu para ir para o inferno. Então Deus é injusto. Eu não tinha pensado por esse lado. Falei, pois é, mas já estava me satanizando, não estava? Estava. Mas ele tirou a própria vida. Isso é uma outra história. Que eu vou deixar você com a pulga atrás da orelha. Por que Judas tirou a vida? Quem falou remorso aí? Alguém falou remorso. Eu quero que vocês peguem os evangelhos e leiam. Ele foi abandonado pelos irmãos que com ele andou 3 anos e pouco. Não é normal. Pode parecer. Pode parecer, mas não é. A gente fala que ele não se arrependeu. As pessoas dizem, né, que ele não se arrependeu, que foi remorso. Não foi ele que foi levar as moedas de volta lá? Não é arrependimento isso não? Rapaz, lembra da frase dele? Eu matei um homem justo. Pastor, mas ele se mata porque todo mundo virou as costas para ele, como se eles fossem bons e Judas fosse o pior dos homens. Não é isso? Então, desde que o mundo é mundo, existe gente que trai como Judas, e existe, irmã Celeste, gente que trai figura de santidade. É um santo, mas está traindo. Aconteceu com uma pessoa aqui da nossa igreja. A pessoa cometeu um erro, e há uma infelicidade, às vezes a gente comete um erro, e ela falou assim: pastor, a pessoa passou perto de mim, me viu, não me deu paz do Senhor, me deu oi. Falei, fique em paz, porque essa pessoa não tem paz para dar. O problema não era com você. Porque o santão, ele não dá, interpreta mal a situação. Então, desde que o mundo é mundo, existem pessoas impulsivas, como Pedro, pessoas que enganam, que passam para trás, como foi a situação de Jacó. Pessoas que começam a seguir Cristo, mas depois voltam para o mundo. Desde que o mundo é mundo, as coisas são assim. Essa é a nossa realidade. Só que não tem só gente ruim, tá? Gente que traiu, que enrolou, que voltou para trás. Não, desde que o mundo é mundo, tem gente nesse nível. Mas desde que o mundo é mundo, houveram aqueles que erraram, se arrependeram. Porque eu gosto muito, eu vou falar uma coisa bem séria para vocês. Essa questão da última ceia foi a minha... Como é que fala lá? Quando você termina um curso, você tem que fazer um... Não é certificado não. TCC. Foi o meu TCC. O pastor Jorge ficou louco comigo. Falei, eu não quero provar que Judas não foi para o inferno. Eu quero provar que a igreja foi omissa com relação a estender a mão para Judas. Se ele foi para o inferno ou para o céu, para mim não importa. Eu estou falando da igreja. De onde você tirou isso, menino? Tirei de ler a palavra. Se Judas tivesse encontrado nos 11 amor ao ponto de dizer, você traiu o mestre, mas nós estamos aqui para te abraçar, arrependa-te e muda de vida, ele estaria vivo. Pastor, mas e o traidor? É que é assim, meu irmão. Qual é o intuito da profecia?
dada por Deus. Qual é o intuito da profecia? É que ela aconteça ou que ela não aconteça? Depende muito. Primeira coisa que você tem que pensar a respeito de profecia: Deus fala antes. Para quê? Para que eu me apresse, para que eu me antevenha. Porque se for algo ruim, para que eu não caia, para que eu não entre em desgraça. Deus não profetiza algo para que eu vá para o inferno. Não faz sentido. Ou não existe inferno. Está vendo como é que aí a gente tem que... Você tem que ser honesto na... Porque senão... então nasceu para ir para o inferno? O cara... Como assim? É por isso que você precisa sair da caixinha. Eu falei que faz 4 anos, porque não é uma palavra que está oculta. Ela é bem clara, mas ela fala do comportamento da igreja, do comportamento das pessoas. Nós estamos muito equivocados a respeito do que é amor. A igreja lá preferiu soltar o Barrabás e não Jesus Cristo. Faz sentido para você? Faz? Para mim não. Mas a igreja lá, lembra da igreja? Foi a igreja que fez isso. Foi ou não foi? Foi, não foram os romanos. Foi a igreja. A igreja que existia na época. E por que eles queriam que Jesus morresse e Barrabás fosse solto? Porque Barrabás fazia o que eles queriam que fosse feito. Jesus não. E não é muito diferente não, tá? Não é muito diferente não. Ainda existe no meio do povo de Deus profeta que profetiza o que as pessoas querem ouvir e não o que Deus quer falar. Né, seu Mariano? Faz sentido soltar o Barrabás e mandar crucificar Jesus Cristo? Faz sentido para você? Faz? Não faz. Mas a igreja fez. Então, desde que o mundo é mundo, esse monte de situação, mas também aqueles que se voltaram para Deus. Lembra quando Davi pediu perdão? Lembra? Eu amo essa questão do Davi. Nós passamos uma temporada aqui fazendo uma série de propósitos com a vida dele, na sua adolescência, antes de vencer o Golias. E Davi se arrependeu. Só que ele carregou nas costas o erro de ter assassinado um homem, de ter prejudicado a vida de um filho dele que foi perdido. Você percebe que não dá para entrar no calvinismo, né? Não tem jeito. O que um cara que assassina alguém, assassinou um homem honesto, né? E depois ainda o filho morre por consequência do pecado dele, porque a Betseba estava grávida e a criança morre. Eu acho uma coisa incrível nessa passagem, porque diz que ele entra em jejum para a criança não morrer. Não sei se vocês lembram do detalhe. E quando alguém bate na porta e dá a notícia que o bebê morreu, ele na hora se levanta e enche a barriga. O ser humano é incrível, meu irmão. Mas ele se arrependeu. Houve também aquele que, como Samuel, que ouviu a voz de Deus. Fala que o seu servo ouve. Houveram aqueles que amaram tanto Deus, tanto,
eu nutro uma certa paixão pelo livro de Atos dos Apóstolos, porque é incompreensível na minha cabeça entender o que aquelas pessoas faziam. Eu não sei dizer para você a versão, mas tem acho que é Jim Caviezel que fala, né? Uma versão do filme do apóstolo Paulo que é mais nova agora, que é o Jim Caviezel mesmo, né? Que fez o papel de Jesus pro filme A Paixão de Cristo. E ele é Lucas. Se você não assistiu, assista. Paulo Apóstolo. Isso é relatado, mas a gente não consegue assim ter uma compreensão profunda do relato. E tem uma parte do filme em que tem famílias inteiras presas dentro de buracos, e Lucas passa por esse lugar, e eles chamam por Lucas, e eles não fazem ideia do que vai acontecer com eles. E Lucas fica indignado, porque ele fala assim: Paulo, o ser humano é maligno. Pessoas estão presas por amor a Cristo. Isso não é um crime. Na época, pessoas com defeitos pequenos ou eram mortos ou eram abandonados, crianças. O defeito não precisava ser muito grande, não. Eu fico pensando nessas coisas e me lembrando que eles estavam presos e iam ser soltos na arena para que os romanos se deliciassem com o espetáculo de animais ferozes sendo soltos e comendo aquelas pessoas vivas. Elas nem sabiam por que estavam lá. Eu sei que teve gente que se arrependeu, teve gente que viveu o cristianismo, sabia que ia ser jogado na arena, ser comido pelos animais, e eu não nego o meu Cristo. Os cristãos de hoje é até meio difícil falar, não dá para generalizar. Eles mudam de lado rapidinho. Eu estava avaliando uma situação que eu ouvi falar esses dias. Se apregoa muito fortemente, e no Brasil voltou a ideia, eu não sei se é válida já a situação, de que parece que tiraram o Brasil do tratado, em que o Brasil tinha se comprometido em cuidar das crianças e não aceitar o aborto, né? Me parece que estão tirando o Brasil desse tratado. Já tirou? Já saiu. Isso parece uma coisa bem boba para muita gente, mas é tudo espiritual. Não tem nada a ver com saúde pública. Não tem nada a ver com saúde pública, não. Eu não entendo uma pessoa que protege o ovo de um passarinho, mas ele não consegue proteger um ser humano. Ele se condói com um cachorrinho que foi esmagado, não sei o que e tal, maltratado. E tem cristão envolvido nisso, que diz que é questão de saúde pública. Não é. Eles continuam oferecendo crianças a Dagon de uma outra maneira.
Não tem mais a estátua do Dagon, mas essas crianças estão sendo sacrificadas a ele. E tem crente envolvido nisso, Fernandão. Não, eu estou nessa mesmo, saúde pública, tem que cuidar. Então faz o seguinte: castra o cidadão e faz laqueadura na menina, pronto. Mas destruir a vida de um indefeso, meu irmão, olha, você... Então quando eu olho para a Bíblia, desde que o mundo é mundo, pessoas investiram a vida delas a ponto de dizer: prefiro morrer do que negar a Cristo, do que voltar para trás. Eu não abro mão. Desde que o mundo é mundo, tem gente assim, que nada para ele. Pessoas que preferiram ser desprezadas e mortas a negar a Cristo ou viver longe dele. Eu estou falando de fé, tá? Porque tem gente que só pensa em fé quando é para receber milagre. Não é? Falou de fé é milagre. Não, estou falando de fé. Você pode achar que eu estou contando história, eu estou falando de fé. Porque isso aqui é vida de fé. Você vai ser esquartejado, Paulo. Seus pedaços vão ser distribuídos entre as províncias romanas. Combati o bom combate. Eu acabei a minha carreira, isso é profundo. Eu fiz o que Deus me mandou. Eu executei a obra de Deus exatamente como Ele disse, nem mais nem menos. Eu fiz exatamente o que Ele me mandou e eu estou guardando a minha fé. Tem gente que ainda nem sabe qual é o chamado dele para a vida em Cristo. Queria tanto saber o que Deus quer comigo. Gente tão comprometida, tão quebrantada na presença de Deus, que passou pela morte e nem percebeu a morte vir. Eu vou te dar um relato. É um relato. Quais são as pessoas na Bíblia que a gente conheceu? Enoque, né? Que diz que ninguém mais o viu. O profeta Elias. A minha avó, um dia antes de morrer, falou para minha tia que o pai buscaria ela, né? No dia seguinte, ela deitou para dormir e disse: o pai vem me buscar amanhã. Elas acordaram pela manhã, minha tia preparou o café, levou para ela, tomou, foi na pia da cozinha. Quando voltou para ver como estava a dona Francisca, já estava dormindo. No Senhor. Ela não tinha uma doença. E ela foi porteira até o dia em que o pastor deixou. Ela tinha mais de 80 anos. Ela morreu com 91, né? Mas tinha mais de 80 anos. Aí o pastor depois tirou porque... E ela dava trabalho, hein? Um dia ainda quando ela viva, nós estávamos lá na cidade. Eu conversei um pouquinho com o pastor dela. Ele falou assim: não tem obreiro melhor que a dona Francisquinha, porque ela era chamada Dona Francisquinha.
1,50 m. Eu falei assim, irmão, ela dá dízimo do ovo, das galinhas dela, da horta, da bananeira, do cafezinho que ela tem lá na chacrinha. Dava dízimo em dinheiro. Desde que o mundo é mundo, tem gente fiel, meu irmão. Eu sei que tem um monte de coisa que não presta, mas tem gente de Deus, gente que se arrepende, gente que ouve Deus falar e fala, Senhor, estou aqui, estou pronto, pode me chamar, nós estamos dentro, para fazer a sua vontade, não a minha não. Se você parar para pensar, nós temos bons exemplos, nos dias de hoje, gente que suporta ingratidão, indiferença, né? Que passa muitas situações. Na Bíblia nós temos o Moisés, né? Fez tanto. O ser humano é ingrato demais. Você sabe que essa história do Moisés, irmão Alcides, vai entrar um pouco, é que Moisés tinha um perfil um pouco diferente. Mas sabe que Moisés não entra na terra prometida porque ele entra em choque e colapso consigo mesmo por causa do povo, né? O povo atormenta tanto ele que ele sai da linha. Mas Deus ainda foi bom com ele, falou assim, Fernandão, dá uma olhada, olha com os olhos e lambe com a testa. Foi mais ou menos assim. Você entende agora? Hebreus? Nem todos alcançaram tudo, porque Deus tinha algo melhor. Esse mundo não tem nada para me oferecer. Que o que Deus tem a me oferecer, que seja melhor do que aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Eu vejo gente chorando, se descabelando, se arrebentando, fazendo campanha de oração disso e de jejum daquilo, por um negócio que vai ter hoje e amanhã vai apodrecer e vai acabar, ele vai precisar de outro. Você não vê? Gente se desintegrando em buscar a Deus por coisas que nesse mundo vão ficar. Mas você não vê as pessoas no mesmo empenho, na mesma vontade, vivendo de fé, para ter uma vida assim. Eu estou falando de fé. Tá mesmo, pastor? Estou falando de fé. Eu, na verdade, estou tentando fazer uma pregação expositiva aqui, capítulo 11. Estou tentando. Não é minha praia. E esse capítulo fala de gente que conquistou o reino, gente que escapou da espada, mas também morreu através dela, gente que da fraqueza tirou força, gente que foi jogada para a morte como Daniel, mas saiu vivo. Você já pensou se Daniel dependesse de orar na hora? Estava enrolado, meu irmão. Agora agora não dá tempo de orar. Não tem. Não dá tempo de buscar. Não dá tempo de ter comunhão com Deus. Não tinha. E aqueles que negaram, né? Negaram de se recusaram a negar Cristo pela fé. E apanhava, que era o caso do apóstolo Paulo. Apanhava quase todo santo dia. E o versículo 38 vai dizer que este mundo não era digno deles. E essa gente vagou por desertos, montes, eles andaram se escondendo em cavernas e buracos. Você é doido, meu irmão.
Que tipo de fé é essa que a gente tem hoje? Será que a gente vê, será que é de fé mesmo, Joãozão, que nós estamos vivendo, meu irmão? Porque ele fala, a fé é o firme fundamento, não é? Versículo 1. E ele fala, agora eu vou te explicar como que é a vida de uma pessoa de fé. E aí ele vai dando. Tem gente aqui que você nem tem problema. Se fosse comparar com alguns aqui, a gente nem tem problema, irmão, dá vergonha. Por isso que eu falei para você, quando a gente lê isso aqui dá vergonha, que é quando você lembra que você, o problema que você reclama para Deus e coloca lá, e você vai ler isso aqui, você fica envergonhado, você fala, não é possível. Eu estou reclamando de quê? Eu estou vivo, tenho onde dormir, está faltando dinheiro, mas vai trabalhar um pouquinho mais que você consegue, ou gastar menos. Que a maior parte das pessoas é assim, ele gasta mais do que ganha, é ou não é? Porque você tem DNA brasileiro, é ou não é? Sou brasileiro e não desisto nunca, aí você usa para outro lado isso, aí você põe um pé onde não alcança, né? Não tem prudência, aí você vai usar a fé para tentar persuadir Deus a resolver o problema que você mesmo causou, é ou não é? Aí eu vou procurar a igreja, para ver se tem algum sacerdote que fala o que eu quero ouvir, e que eu espero ouvir. Aí o sacerdote hoje vem e lê o que é uma vida de fé, a gente fica constrangido. E essa gente nem alcançou tudo, e o escritor aos Hebreus, que eu nem sei quem é, diz assim, esse mundo não era digno nem de tê-los aqui caminhando por ele. Porque isso aqui é a gente da mais fina espécie. Eu e você aqui nessa noite, a que grupo a gente pertence? Aqueles que negaram, voltaram para trás, aqueles que se separaram, se dividiram, estão numa desunião. A que grupo nós pertencemos? Ao grupo daqueles que não negam e morrem, e que se entregam, não voltam para trás e acabou. Fala sério, que dá vontade de deixar de ser de Deus cristão, dá, não dá? Dá sim, eu tenho essas vontades, mas eu não ouço mais o meu coração. Tem dias que eu tenho vontade de fazer que nem os filhos do trovão. Ô Deus, faz cair um fogo do céu aí, mata pelo menos uns 99% dessa gente que não, só dá trabalho. Mas eu não posso fazer isso. Eu também sou ser humano. E fico me perguntando de que lado que eu estou ali. A que grupo eu pertenço? De que lado você está? Você sabe dizer? Dá para dizer eu não? Quando eu falei para você que vida cristã é maior do que você imagina, agora você entrou em choque com a fé, né? Que a gente acha que Deus nos deu fé para coisas possíveis. Estou usando a minha fé para ter um emprego, para sair dessa. Para isso você não precisa de fé. Deixei você na mão agora, né? Porque fé nunca foi dada para isso.
Talvez você não tenha o emprego que queria. Fé foi concedida para que eu pudesse alcançar as coisas que são impossíveis através de mim. E para que eu dependesse daquele Deus que é o Todo-Poderoso. Coisas impossíveis. Porque o que é impossível para mim é possível para Ele. A que grupo nós pertencemos? Dos revoltadinhos que saem do Egito e agora tem Faraó. Lá vem Faraó. E aí já entra em desespero? Ou você e eu somos do grupo daqueles que não se dobraram diante de Baal? Lembra dessa passagem em 1 Reis? Eliseu desesperado. Quero morrer, não quero mais fazer vontade de Deus. Você está louco, homem? Ele achou que ele estava sozinho, estava depressivo. Estou sozinho, todo mundo me abandonou. Deus falou assim para ele: tem pelo menos 7.000 joelhos que não dobraram diante de Baal. Você também é um desses que não se dobraram diante de Baal? O que é Baal? É o mundo. Que não se dobrou diante da vontade da carne, diante das oferendas que esse mundo tem para nos dar. Porque o que ele tem para oferecer é melhor do que o que ele falou que eu poderia alcançar nesse mundo. Diante do que eu estou me dobrando? Das minhas lutas, das minhas dificuldades, que eu estou dizendo eu não aguento mais, eu não aguento andar mais, eu não suporto mais. É diante disso que nós estamos nos dobrando? E achando que nós estamos falando de fé? E eu quero ser como esses, que não se dobraram diante de Baal. Como é que é, Senhor? Você não está sozinho não, querido. E eu tenho essa consciência, eu não estou sozinho. E para a gente compreender o conceito daquilo que é fé, eu fiz essa pergunta uma vez, numa ministração que eu fiz. Eu vou usar aqui a Juliana que está mais perto. Acho que devo ter feito essa pergunta para você. Você faria o que Abraão fez? Seja honesto. Não? Eu também não sei se eu faria. Parece absurdo, não parece? Mas como que Deus vai prover o cordeiro se a gente não fizer o sacrifício? Porque que ainda tem tanta coisa que atrapalha a nossa vida com relação a servir a Deus. Alguém vai dizer assim: o cordeiro já estava lá. Eu não sei. Sei que mesmo na imbecilidade de Abraão ele fez. E hoje, Rafael, se alguém vê alguém servindo a Deus nesse nível, vai chamar a gente de religioso, não vai?
Se alguém vê a gente servindo a Deus com a profundidade dessa, irmã Keila, porque com Deus não tem um meio termo, um mais ou menos, ou é ou não é. E às vezes a gente vai vivendo a vida em cima do muro, em cima do muro, em cima do muro, achando que tem tempo para tudo, e não há, às vezes, tempo da gente se arrepender. Se é preciso se arrepender ou mudar de vida, às vezes não há. Então, quando você pensar em fé, galeria da fé, heróis da fé, de que lado nós estamos? Do lado daqueles que começam a andar, mas quando não é conveniente eu paro, e quando eu tenho algumas questões para serem acertadas, eu fico ali tentando, empurrando com a barriga, até porque acho que Deus vai me compreender e tudo. Ou estamos do lado daqueles que simplesmente disseram, é assim, acabou e vamos para cima e vamos fazer. Daqueles que disseram, não vou, mas a rainha aí, a louca da rainha vai matar todo mundo que estiver do lado do profeta Eliseu, e ela já disse isso, que tudo que qualquer altar que foi levantado para Deus, ela vai queimar, vai jogar por terra. E aí o Eliseu achando que, puxa, não veio, né? Fez aquele milagre todo bonito, aí uma voz que profetizou algo para ele, que foi profecia, manda avisar esse miserável que ele vai morrer. E aí ele no encontro com Deus, Deus fala assim, coitadinho, você não está sozinho. Como assim, Senhor? Só que é tão triste, Fabiana, a história do Eliseu, porque aí Deus, eu fico assim impressionado. Eu troquei nome de novo aí, né? Estou falando Eliseu, é Elias, né? Oh Deus, estou empolgado com a ministração, meu irmão. Só troquei a figura. É Elias. E aí depois de um milagre extraordinário daquele, ele entra em depressão, foge. Aí esse negócio de crédito que tem gente que acha que tem com ele, Deus fala assim, então é o seguinte, como você afrouxou no final, já pode ungir o cidadão lá que cessou o seu ministério. Não tem negócio de crédito aqui não, meu irmão. Que crédito? Crédito de onde? Acabou. Já ungiu o Eliseu aí, porque você vai achar porque Deus mandou ele para aposentadoria. Não era não. Antes que ele se perdesse, Deus falou, chega, acabou. Chega. De que lado nós estamos? Dos heróis da fé. É uma escolha. E de que a vida é assim, meu irmão. Talvez você não tenha tempo de reparar o que já é preciso ser reparado, e você sabe que tem que ser reparado. Tem que ser reparado, e você está aí, arrastando a situação há anos. Tente usar a fé para o outro lado. Porque às vezes a gente fica usando a fé para algo que Deus nem quer fazer. E olha que Deus, às vezes dá as coisas que Ele não quer dar para nós. E isso nunca é bênção. Quando Deus dá para mim e para você algo que Ele não quer dar, isso não significa que Ele está feliz com o que Ele está nos oferecendo. Às vezes o que Ele está oferecendo é um juízo para a minha vida, e não bênção. Porque tem gente nessa, está vivendo a vida errada e as coisas estão andando. Aí você acha que Deus está feliz com você. Não. Quem está lambuzado, que se lambuze mais ainda. É preciso discernimento. Quem está na vida errada, que deixa lá, não quer mudar, eu não vou.
Ah, mas foi Deus que deu. Sim. É por isso que eu falei para você, você tem que ter a visão ampla da coisa. Só falei de fé. Em que nível? Em que a Bíblia revela. Vida de fé. Não pensaram em si mesmos, nas suas famílias, mas cumpriram plenamente com a vontade do Deus Todo-Poderoso o tempo todo. Não pararam, não deixaram de fazer a vontade do Pai, caminharam, sofreram, é claro, passaram por muitas situações conflitantes, de dificuldade, né? Abraão tinha uma coisa louca. Diz que ele imaginava que se o Isaac morresse, ia morrer, porque ele ia matar. Deus era poderoso para fazer o quê? Para ressuscitá-lo, mas ele ainda não ia deixar de matar o menino. Essa fé que só faz a gente fazer coisa que dá para mim fazer, meu irmão, não é nem fé, é só crença. Para fazer coisa que qualquer ser humano faz, você não precisa de fé. É ou não é? Não precisa, você só precisa de um pouquinho de vontade, de ânimo, e você vai para cima. Mas para fazer o que Deus pede para a gente fazer, e que tem coisas na nossa vida que a gente sabe que tem que ser feito, e tem que ser pela fé, aí a gente pensa, será que eu ofereço a Maria ou não? Ainda bem que ele não pediu, né? A Maria. Né, Maria? Ainda bem que não pediu. Mas e se ele pedir, pastora Neuza? Será que as pessoas estão dispostas a mudar de lado? Ah não, eu finjo aqui, eu vou dobrar o joelho na frente do Baal, mas eu não sou do Baal, aqui dentro eu não sou. É por isso que você é a favor do aborto. Está oferecendo a Dagon, meu irmão. Mas pastor, não tem mais. Não tem mais. É você tirar a vida, eu estou pensando no indefeso, eu não estou pensando no louco do adulto que fez bobeira, eu estou pensando no indefeso. O adulto merecia uma surra daquela de ficar mole, mas eu estou pensando no indefeso. É nisso que eu penso. É na cabeça da pessoa que tira. Porque eu e minha esposa, nós conhecemos um caso de uma pessoa que foi para abortar, porque disse que tinha, eu vou tocar no assunto, irmão, tinha síndrome de Down. O médico disse que tinha. Quando tiraram o feto, morto, a criança era perfeita, meu irmão. Ainda que tivesse. Dá para deixar de amar? Eu e a Luciana acompanhamos essa gente. Eles não têm direção, não sabem o que querem. Está na igreja a hora, está a hora, não está. A vida é uma desgraceira só. A última que nós ficamos sabendo deles, a mulher estava se vendendo para poder conseguir um cargo de importância dentro da cidade. A mãe e da igreja cantava, chorava, se arrepiava. É fé mesmo, é vida com Deus. De que lado nós estamos? Então, para sacrificar para o meu bem-estar, eu sacrifico. Mas e por Deus? E para Deus? E pela Brenda, não por mim. E pelo Dinael, e não por mim. Porque essa fé que as pessoas usam aí
que é só para elas, isso não é fé, meu irmão, isso é egoísmo. É a minha bênção, é o meu milagre. E tem porta de igreja que faz isso, é o seu milagre que está aqui. É o seu. Você vai ficar super feliz. Pessoa toda desestruturada, Fabiana, sabendo que foi lá com um diagnóstico. Eu e a Luciana acreditamos que foi Deus que curou, meu irmão, a criança, porque o diagnóstico era, e daí que fosse. E quando tirou, o médico falou assim: essa criança é perfeita, meu irmão. O ser humano brinca com as coisas de Deus, meu irmão. Leve a sua vida a sério, coloque o seu coração no altar. Não seja um desses que dobra o joelho diante de Baal e depois confessa o nome de Jesus, não. Eu ouvi muita história absurda de gente cristã, e que você vai mostrar a palavra para ela, ela não aceita. Você vai mostrar a verdade, ela não quer. De que lado eu e você, nós aqui estamos? Você que está conosco pelo YouTube aí, de que lado que nós estamos? Dos que não se dobram ou dos que se dobram? De vida empenhada. Talvez agora você entenda um pouco da minha indignação, às vezes, quando eu falo alguns assuntos. Isso dói, minha irmã. Dói por dentro. Sacrificou a Dagon. A Luciana sabe, eles não conseguem viver para Deus. Eu os conheço há muito tempo, eles não conseguem. Mas para o Dagon vai tudo. Vai até nesse nível. Mas se fosse para oferecer para Deus, eu duvido que faria. Diria que ele não era Deus que estava pedindo. Esse demônio maldito do ego, né? Está encalacrado em nós. Lições de fé para uma vida cristã, Salete. Lições de fé. Pastor, você é perfeito? Estou longe. Eu acabei de falar, eu tenho vergonha, meu irmão. Quando eu leio, eu tenho vergonha de mim. Você pode me achar crente. Eu por mim mesmo não sou. Graças ao sangue de Cristo. De mim mesmo não. Eu tive que me aproximar dele, me arrepender. Eu precisei do sangue dele que me purificou de todo pecado. Eu não fiz nada, ele fez tudo por mim. Para que agora eu me dobre diante de qualquer coisa para viver uma... Não dá, eu não consigo. Vai contra a minha natureza hoje nova. De que tem que viver para ele. Só para ele. Pensando nele. Como disse essa canção aí, eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto.